Nesse vídeo, então, estaremos falando a respeito do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo apresenta várias características que lhe são peculiares e que estão relacionadas à sua função. Dentre elas, podemos destacar as seguintes. Vários tipos celulares. Então, encontramos diversas células, cada uma com uma função diferente, formatos e características próprias. As células são espaçadas, encontramos algumas com uma distância bastante longe uma da outra. O espaço entre essas células é preenchido, por uma matriz conjuntiva. Então, há muito espaço extracelular. Essa matriz conjuntiva é constituída principalmente de fibras e da substância fundamental. Ele é vascularizado. Encontramos diversos tipos diferentes de vasos sanguíneos, de tamanhos e calibres variados, dependendo do local a observamos. Bom, o tecido conjuntivo apresenta diversas funções do nosso corpo. Dentre elas, podemos destacar as seguintes. Primeira delas, o preenchimento. O tecido conjuntivo preenche espaços que aparecem no nosso organismo. Quanto mais tecido conjuntivo presente, melhor preenchido esse espaço, como podemos observar na imagem. Outra função importante é a função de sustentação. O tecido conjuntivo sustenta os nossos órgãos em seus locais adequados, de modo que você pode mudar a posição do seu corpo sem que o seu órgão seja posicionado de forma diferente daquela ao qual ele necessita. Além disso, essa função de sustentação é importante para sustentar o corpo como um todo, via tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Outra função importante é a função de defesa. No tecido conjuntivo, encontramos várias células que são responsáveis pela defesa do nosso corpo ao ataque de micro-organismos, fazendo assim, então, um importante mecanismo de defesa, que vai constituir o nosso sistema imunológico. O tecido conjuntivo também é um tecido de reserva de energia. Algumas células do tecido conjuntivo, particularmente os adipócitos, armazenam grandes quantidades de energia que podem ser utilizadas quando necessário. O tecido conjuntivo também é um meio de trocas. É através do tecido conjuntivo que os nutrientes e outras substâncias que são necessárias pelo corpo circulam de uma parte para a outra. Além disso, o tecido conjuntivo transporta substâncias através, particularmente, do tecido sanguíneo, levando gases, nutrientes e outras substâncias para todas as células corporais. Bom, o tecido conjuntivo pode ser classificado de três formas. Tecido conjuntivo propriamente dito, que envolve o tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso não modelado e o tecido conjuntivo denso modelado. Os tecidos conjuntivos especiais, que vão envolver aí o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo e tecido reticular, além do tecido conjuntivo embrionário, que envolve aí o tecido conjuntivo mucoso, que está presente no cordão umbilical, e o tecido conjuntivo mesenquimatoso, que é um tecido embrionário que dará origem aos outros tecidos conjuntivos existentes em nosso corpo durante o desenvolvimento do embrião. Do que diz respeito ao tecido conjuntivo propriamente dito, temos então o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo se caracteriza pela presença de muitas células e poucas fibras. São mais evidentes, então, as células do que as fibras. As fibras, quando presentes, estão bastante discretas, sendo pouco visíveis no tecido. Já o outro tecido que nós encontramos é o tecido denso não modelado. Nesse caso, o que nós mais visualizamos são exatamente as fibras, diferente do que vimos para o tecido conjuntivo frouxo. Então, nesse caso agora,
é mais evidente visualizarmos as fibras de colágeno e elástico e reticulares do que visualizar as células. Então, as células ficam muito distantes umas das outras e o espaço muito ocupado pelas fibras. Esse tecido é dito não modelado, uma vez que suas fibras se arranjam de uma maneira desordenada. Então, observamos fibras em várias direções distintas, como pode ser observado na figura. O outro tecido é o tecido conjuntivo denso modelado. Nesse caso, da mesma forma que para o denso não modelado, o que mais visualizamos são exatamente as fibras, só que agora essas fibras seguem uma organização, todas estão alinhadas na mesma direção, no mesmo sentido, como se seguisse um padrão. Por isso o nome desse tecido é dito denso modelado. Já com relação aos conjuntivos especiais, nós podemos observar o tecido cartilaginoso, que tem um papel importante na sustentação do organismo. No entanto, apesar de ser firme, ele é bastante flexível, né? O tecido ósseo, que já é um tecido com maior firmeza e rigidez, tendo pouca flexibilidade, e aí acaba constituindo o esqueleto do nosso organismo. E o tecido sanguíneo, que é um tecido que não tem uma forma muito definida, uma vez que ele adquire a forma dos vasos sanguíneos por onde ele circula, né? Formado por tipos celulares diferentes, e a sua matriz extracelular é bastante fluida, né? Ainda com relação aos tecidos conjuntivos especiais, podemos destacar o tecido conjuntivo reticular. Esse tecido se caracteriza pela presença de muitas fibras reticulares ao redor de células, em locais, em órgãos, onde há pequena quantidade de tecido conjuntivo propriamente dito. Sendo, então, importante essa malha de fibras reticulares na sustentação desses órgãos. O outro tecido especial é o tecido adiposo, que tem por finalidade básica o acúmulo, o armazenamento de gordura para que possa ser usada como fonte de energia ou de calor, né? Dois tipos de tecido adiposo nós podemos encontrar. O tecido adiposo unilocular, onde a gordura fica armazenada em uma única gotícula, ocupando quase todo o citoplasma celular, e o núcleo dessa célula, então, fica lateralizado. E o outro, o tecido adiposo multilocular, que é um tecido que apresenta várias gotículas de gordura no interior celular, né? Fazendo com que o núcleo fique mais centralizado e as gotículas ao seu redor, né? Esse tecido ele é exclusivo dos recém-nascidos e é substituído pelo tecido adiposo unilocular à medida que a criança vai se desenvolvendo. Sua função principal é a termogênese, a geração de calor para ajudar a manter a temperatura corporal do recém-nascido. Uma vez que essa criança vai crescendo, ela vai produzindo calor através da atividade muscular e não precisa mais dessa termogênese do tecido adiposo multilocular. Então, ele vai sendo gradativamente substituído pelo tecido unilocular, que se distribui por todo o organismo. Assim, concluímos a classificação dos tecidos conjuntivos. Obrigado.